Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui, resultado de uma enquete sobre temas que eu postei. E o tema escolhido hoje é um tema fantástico, porque é um tema que importa a todo e qualquer empreendedor desse país. Afinal de contas, o Brasil não é para amadores. Quais são os pilares de uma empresa blindada? Quais são os pilares de uma empresa blindada? Uma empresa blindada tem vários pilares, e esses pilares não são apenas aqueles que estão conectados com a ideia do empreendedor. A gente pode estar falando de uma startup, a gente pode estar falando de uma empresa familiar, a gente pode estar falando de uma empresa centenária, a gente pode estar falando de uma agroindústria, a gente pode estar falando de um vendedor de brownies. A lógica é a mesma para todas. A estruturação de dentro para fora dela, para que ela tenha perenidade, para que ela tenha segurança, para que ela seja uma empresa que dê dinheiro. Porque afinal de contas, o único motivo de existência da atividade empresarial é dar dinheiro, é dar riqueza para as pessoas. Se não for para dar dinheiro para as pessoas, se não for para dar riqueza para as pessoas, não há que se falar em manter uma atividade empresarial, porque senão será mais um gatilho de dificuldades do dia a dia. E sendo este mais um gatilho de dificuldades do dia a dia, vai ser mais um ponto de tristeza, de escassez para as pessoas, tá? Bom, o enfoque aqui hoje é um enfoque relacionado a aspectos do empreendedorismo na sua essência? Sim e não. Sim, porque a gente não vai deixar de tratar dos gatilhos do empreendedorismo que fazem com que a empresa seja segura. Não se a gente focar no conceito do senso comum sobre empreendedorismo. A gente não vai falar sobre as ideias aqui, a gente não vai falar sobre o engajamento, a gente vai falar sobre aspectos técnicos específicos que fazem com que a atividade empresarial seja mais segura ou menos segura. Uma coisa é certa: empresa fortalecida, empresa protegida é empresa rica. Empresa rica é significado de empreendedor rico. Bom, primeira coisa, como que deve um empreendedor, um empresário, e repito, seja uma empresa familiar, seja uma startup, uma fintech, uma low-tech, seja qual for o formato de atividade empresarial, ela deve levar em consideração que o mercado hoje, a evolução social e tecnológica que a gente vive, exige que o empreendedor, seja ele na figura de empresário, seja ele na figura de sócio, seja ele empreendedor individual, ele precisa estar focado em 3 parâmetros de estabilidade na atividade empresarial dele. Primeiro parâmetro, dinheiro. Segundo parâmetro, informação. Terceiro parâmetro, mindset. Parâmetro dinheiro diz respeito ao fato de que se não for para gerar renda, não tem motivo de fazer atividade empresarial. Não tem motivo de sair da zona de conforto ou da sua relação de emprego ou da sua estabilidade funcional, se for um servidor público, para fazer atividade empresarial, se não for para ela gerar dinheiro. Era gerar faturamento. Claro
tem que levar em consideração também que um empresário com dívidas não é um empresário quebrado. Um empresário com dívidas pode ser um empresário saudável ainda, sobretudo se essas dívidas representarem investimentos, ok? Mas o foco sempre tem que ser o faturamento. Não só aquele faturamento já alcançado, mas a alavancagem, o escalonamento do faturamento. O segundo parâmetro é o parâmetro da informação. Quem tem a informação tem o poder. A atividade empresarial no Brasil ela é realizada muitas das vezes como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando. Muitas das vezes, o início da atividade se dá tão somente porque alguém tem uma ideia e quer colocar a ideia para funcionar, tirar ela do papel. E sim, isso é muito louvável. O engajamento do empreendedor é muito louvável. Mas trocar o pneu do carro com o carro andando é exatamente uma atividade de risco. Iniciar atividade empresarial sem conhecimento é um problema gravíssimo. Então tem que ter informação. Mesmo que você empreendedor, não tenha adquirido a informação, é importante que você tenha alguém que a adquiriu e que vai te ajudar, vai te suportar, vai suportar manter a sua atividade empresarial te municiando com informações. Informações estas que são muitas vezes relegadas pelo empreendedor brasileiro pela própria relação que ele tem com as instituições públicas desse país, e isso é, de fato, uma conversa para outro momento. Mas entender todos os aspectos legais, sociais, enfim, todo o patrimônio informacional é muito necessário. E o terceiro parâmetro que ele deve levar em consideração é o mindset. O empreendedor brasileiro tem que mudar o seu mindset. Assim como não só o empreendedor, mas todas as profissões, de alguma forma, estão sendo modificadas pela evolução social que a gente está vivendo, sobretudo por causa das diferenças de gerações que a gente possui hoje. Dinheiro, mindset e informação trazem o norte do empreendedor de hoje. E o foco é, para esse empreendedor, exatamente blindar sua atividade empresarial. Porque, repito, e vou repetir várias vezes a frase que eu falei no início, empresa fortalecida é empresário enriquecido. Bom, algumas observações antes da gente iniciar nos pilares. Saiu no jornal tempos atrás. O WhatsApp fora do horário de trabalho gera processo e condenação de empresas. Vejam só. Um empresário chega para mim e fala assim: eu sou muito acelerado. Eu sou um chefe muito presente, muito justo, mas eu sou muito acelerado. Tanto é que na sexta-feira, depois que eu saio da sede da empresa, eu mando o WhatsApp para meus funcionários para os engajar. E aí a gente pergunta: que horas que você mandou? Eu mando qualquer hora. Eu mando depois das 6, depois das 7, de madrugada. Eu tenho um insight e mando para eles. Quero sempre mantê-los engajados. Resultado: condenação na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o WhatsApp fora do horário de trabalho gera indenização. Mas o intuito deste empreendedor era bom. Sim, era bom. Ele quer manter motivados seus colaboradores. Sim, quer manter motivado. Mas ainda assim existe um regramento que tem que ser observado. E a regra, através dos estudos feitos
relacionado às relações de emprego e aos recursos humanos, percebeu que, após o horário de trabalho, se o colaborador recebe uma comunicação, ele não consegue se desconectar. Se ele não consegue se desconectar, ele ainda está presente, é passível de receber, inclusive, hora extra, se for o caso, porque ele continua ali vinculado à atividade do dia a dia dele. Outra notícia. Empresa de telemarketing é condenada por e-mails publicitários, baseado na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a gente possui uma lei geral, a gente possui um regramento que dá tratamento específico aos dados das pessoas, em especial aos dados sensíveis, mas também dá tratamento à relação dos empreendedores junto aos seus consumidores, aos seus clientes. E exatamente por causa desse novo regramento, a relação que a gente possui hoje com os dados das pessoas é uma relação muito mais sensível. O Biel diz, professor, tem método da empresa desligar computadores automaticamente pós-expediente. Sim, elas estão se valendo exatamente disso, Biel. E por que ela está se valendo disso? Porque muitas das vezes as pessoas que têm os computadores conectados à atividade empresarial continuam logados, e não porque o seu patrão, o seu empreendedor diz para eles continuarem, mas por Perdão, gente. Alguém me ligou aqui. E isso, por vezes, representa exatamente essa falta de desconexão com a atividade, gerando uma condenação trabalhista em desfavor do empresário. Então, sim, hoje muitas empresas se valem disso. Primeiro, para que elas mesmas não elas mesmas não caiam nessa armadilha de manter um colaborador conectado, e também para impedir que o próprio colaborador, por boa ou má fé, se mantenha conectado. Outro exemplo, aqui continuando com outra notícia. Não recolhimento de ICMS pode caracterizar crime. A gente teve um julgamento muito importante no qual o STJ manteve a prisão de 2 empresários que fizeram a declaração, né, do recolhimento do ICMS, mas não o recolheram em si. Eles não o recolheram porque eles não tinham dinheiro para pagar o tributo. Mas eles não recolheram porque eles desviaram o recurso. Mas eles não recolheram porque eles esqueceram. Não importa o motivo do não recolhimento. A partir do momento que há a declaração, cria-se ali a expectativa do erário público. E, portanto, foi errado. Isso poderia ter sido evitado, mesmo que não tivesse dinheiro para pagar o tributo? Poderia. Poderia ser evitado uma condenação por ofensa LGPD da empresa que manda e-mails publicitários? Poderia. Poderia ser evitada a condenação do empresário que mandava o WhatsApp para seus funcionários após o horário do expediente? Poderia. Como? Com informação. Com informação. Com mudança do mindset e com foco no dinheiro. Com foco ali no faturamento da empresa. O cálculo é simples. Você não deve fazer no âmbito empresarial o que você quer fazer. Você tem que fazer o que você precisa fazer. E se você precisa fazer algo que para você pareça impopular, mas que vai gerar faturamento ou vai impedir a perda de dinheiro da atividade empresarial, faça. E você absorva ali seu descontentamento com a atitude que você mesmo tomou. Bom, mas então quais são os pilares de uma empresa blindada? Os pilares são a ideia? Não é.
A ideia é sim o foco de uma empresa, mas isso daí está conectado com o empreendedorismo. O produto em si é um pilar de proteção da empresa? Não. Está conectado com o empreendedorismo. O que é então, quais são então os pilares de proteção de uma empresa? E aí, gente, o conteúdo da nossa conversa hoje, aqui do nosso bate-papo, faz parte de uma mentoria que eu possuo chamada Empresa Blindada, e o seu componente chamado Sentinela, que exatamente entrega para a empresa todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos como professor de empresarial e tributário e um advogado corporativo especializado exatamente na estruturação de negócios, ok? Os pilares são, primeiro pilar, societário e liderança. Não dá para o empresário, seja ele um empreendedor de startup que está iniciando, uma empresa privada, uma empresa familiar, uma indústria, uma empresa centenária, enfim. Não importa qual seja o modelo. Não dá para o empreendedor não arrumar a casa começando dele próprio. Seja ele um empresário individual, ou seja ele sócio com vários sócios, o primeiro pilar de proteção da atividade empresarial é o societário e a liderança. O pilar societário representa empregar todas as ferramentas para que a presença daquele empreendedor, seja ele empresário ou sócio, esteja conectada com a melhor alternativa jurídica possível. Não é automático, não existe uma forma definida. Não é porque todas as empresas do Brasil, quase todas as empresas, a maioria, vamos pôr dessa forma, né, sem usar dados específicos. A maioria das empresas do Brasil é formalizada através de uma sociedade limitada, que a sociedade limitada é um modelo adequado para uma determinada atividade empresarial. Pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade menor, um empresário individual, uma sociedade unipessoal, seja qual for o formato. A primeira coisa é, num estudo prévio, entender qual é o modelo adequado de presença daquele empreendedor na atividade empresarial. Seja ele como um empresário individual, seja ele como um sócio. E para isso acontecer, a escolha não é automática. Não é simplesmente chegar para os nossos colegas contadores e falar, registra para mim, ou um despachante, registra para mim minha pessoa jurídica, e aí como se fosse um formulário pré-preenchido, coloca o nome e entrega na junta. Não é simples assim. É necessário um estudo prévio e escolher o melhor modelo entre as diversas espécies de sociedade empresária e as formas de atividade empresarial individual. E depois escolher o melhor modelo. Infelizmente a gente não tem tempo aqui para abordar todos os modelos possíveis, é só uma chamada para vocês aqui entenderem os pilares, e o primeiro pilar é esse. E aí sim, resolvido o modelo daquele empresário ou daquele empreendedor dentro do ambiente da atividade empresarial, a gente começa as tratativas relacionadas à liderança. E a liderança não é só colocar no contrato social quem é o administrador. Não é isso. A liderança aqui que eu digo, em um ajuste de um pilar muito importante, é o estabelecimento de processos internos de liderança ajustável. É estabelecer a segurança das operações entre o empreendedor, o sócio, o administrador, o patrão, seus colaboradores.
Esses processos internos recebem, sim, muita contribuição das ciências sociais, dos estudiosos de relações humanas, do ambiente do RH, das noções do direito do trabalho para a relação de emprego. Então, este primeiro pilar tem dois viés. O primeiro viés, colocar aquele empresário ou empreendedor ou sócio no ajuste adequado da sua presença, e não só da sua presença, mas da sua presença e sua relação para com outros empreendedores ou sócios que façam parte da atividade. E como eu disse, isso não é automático. E no segundo momento, ajustado à questão societária, ajusta-se a questão da liderança com os processos internos modernos de um bom gestor. Vejam, gente, eu tive um caso, para exemplificar essa questão da liderança, eu tive um caso em que uma empresa de segurança sofreu uma condenação na Justiça do Trabalho, porque aconteceu a seguinte situação. Um dos seus profissionais de segurança foi baleado numa vigilância que fazia e foi afastado através do INSS, e o INSS o liberou parcialmente para voltar para um cargo administrativo. Ele voltou para o cargo administrativo e não mais para a rua, como ele fazia, e logo em seguida um diretor da empresa do qual ele trabalhava o mandou embora, ainda sob a proteção do afastamento pelo INSS. Isso gerou um processo trabalhista que gerou uma condenação em quase R$400 mil. Vejam, tem sim os aspectos jurídicos, processuais, o advogado estava lá tentando resolver, recorrer e dividir, enfim, não vamos entrar nessa seara nesse momento. Mas o protetor da empresa, que reconhece os pilares de blindagem dela, tinha que olhar para aquilo, e a primeira coisa é ir atrás do diretor e perguntar por que ele mandou embora. E foi o que eu fiz. Eu perguntei por que ele mandou embora. E depois de muita conversa, ele explicou que ele trabalhava desde criança, que o pai dele era rígido e que, enfim, ele não suportava ver aquele que deveria estar realizando uma atividade da qual fora contratado, não a realizando, ficando sentado dentro da empresa ao longo do dia. Ou seja, tinha uma falha grave de liderança. Por quê? Porque ele deixou uma crença limitante dele decidir por ele uma relação para com o colaborador, e essa decisão custou quase R$400 mil para a empresa dele. Então vejam, uma crença limitante interna, uma falha do processo interno de liderança gerou essa perda astronômica de faturamento. Então, ajustar o aspecto societário e ajustar o aspecto de liderança, que vai desde entender que um líder hoje tem que ser um líder servidor da empresa, servidor da busca pelo faturamento e servidor, inclusive, dos seus colaboradores, e ajustar com processos internos essa relação para com todos os componentes da atividade empresarial. Bom, segundo pilar. Segundo pilar é o pilar tributário fiscal. A gente está no Brasil.
Se a gente tivesse qualquer outra nação, era importante o empreendedor saber da sua tributação. Imagina então no Brasil, que realmente não tem a maior carga tributária do mundo, apesar do que o senso comum diz, mas tem uma carga tributária relevantíssima, né? Então, é importante ele saber. Quantos e quantos e quantos empreendedores desse país iniciam a sua atividade sem saber qual é o seu regime de tributação adequado, ficando muitas das vezes à mercê da falta de conhecimento e ficando aí dominados muitas das vezes por bons profissionais da área contábil, algumas das vezes por maus profissionais da área contábil. Primeira coisa, então, é o empreendedor entender qual é o seu regime de tributação adequado. Se ele não sabe, ele tem que buscar essa informação. Ele tem que buscar essa informação, seja ele com seu contador, com um advogado tributarista ou estudando. Mas ele precisa saber, antes de iniciar a atividade, ou se já iniciou, o quanto antes, qual é o seu regime de tributação adequado. Vejam, não é que o empreendedor precisa fazer a sua contabilidade, não é isso. Ele tem que ter o profissional da área contábil e tem que ter um advogado tributarista para auxiliar ali nas questões jurídicas tributárias. Mas ele precisa entender. Ele precisa saber. Ele precisa saber a diferença entre lucro real, lucro simples e lucro presumido. Porque, vejam, é senso comum achar que pequenas atividades são simples nacional. Médias atividades e grandes atividades são lucro real ou presumido. Isso é senso comum. Não necessariamente tem que ser assim. É muito comum, dependendo da atividade, dos conteúdos da atividade daquele empreendedor, é muito comum ele não ser não ser simples nacional, ele ser lucro presumido. Porque tem que levar em consideração que a matriz tributária não leva em consideração apenas o faturamento, leva também em consideração a natureza da atividade. E muitas das vezes a natureza da atividade tem especificidades, tem isenções, tem adicionais. Então a primeira coisa é o empreendedor entender o seu regime de tributação adequado. E isso vai fazer com que a relação dele com o contador seja melhor. Isso vai fazer com que ele talvez não o impeça de errar, mas o auxilia a ter menos chance de errar. Vejam, eu recebo muitos relatos de clientes que não sabem o que pagam. Simplesmente recebem as guias para pagar, as DAFs, as DAS, as guias do Simples, as GFIPs, as diversas obrigações acessórias que ele recebe para pagar. E muitas das vezes ele não sabe por que está pagando, nem sabe o que está pagando. Porque tem ali claramente uma simetria de informação entre ele e o seu contador. E não vamos aqui dizer culpa de quem, qual é o motivo, mas uma coisa é fato. Ele tem que saber qual é o seu regime de tributação. Bom, sabendo o seu regime de tributação, ele consegue entender tudo que ele paga. Ele consegue cobrar quando ele não recebe alguma coisa para pagar. E aí a gente passa por um segundo nível. O segundo nível é o nível fiscal. Porque ele consegue se manter regular, ou pelo menos conhecedor das suas condições, na sua rotina de pagamento de tributos, mas também nos outros aspectos fiscais da legislação, como, por exemplo, o regime de tratamento dos seus produtos e serviços.
os preços dos seus produtos e serviços importam na saúde fiscal da empresa. Então a gente tem aqui todo um arcabouço também, que infelizmente não dá para a gente conversar aqui agora. Todo um arcabouço de informações que deve o empreendedor saber no seu aspecto tributário fiscal. Um terceiro pilar é o pilar corporativo. É o pilar de organização da atividade empresarial por dentro. É um pilar que conecta o empreendedor aos seus colaboradores no aspecto corporativo, aos seus fornecedores, aos seus parceiros, aos instrumentos internos da atividade empresarial. É nessa hora que mais importa a implementação dos processos internos da atividade empresarial. Os processos internos da atividade empresarial. Independente do tamanho da atividade empresarial, é necessário ter regras muito específicas, escritas, definidas, estabelecidas, de governança corporativa, de compliance, de ESG, de ética e de adequação dentro da atividade empresarial. Ah, mas eu sou um microempreendedor individual, eu vendo bolo de pote. Como é que eu vou ter todas essas ferramentas? Você vai ter todas essas ferramentas. Você precisa ter. Mesmo que você seja sozinho. Porque a sua corporação é de você com você mesmo. Então você precisa estabelecer também esses processos, você precisa instituir também essas ferramentas para você se cobrar na atividade empresarial. Aquilo não é uma extensão da sua casa. Aquilo é uma extensão do seu empreendedorismo. Então você precisa ter o estabelecimento dessas regras. A gente cria os processos internos para fazer com que seja tratada a atividade empresarial de forma estratégica. Claro que um empreendedor que vende bolo de pote não terá dentro da sua atividade empresarial vários instrumentos, porque ele próprio será o seu RH, ele próprio será o seu financeiro, ele próprio será o seu jurídico, ou pelo menos o contratante do jurídico, ele próprio será o seu administrativo. Mas se falta a ele possibilidades físicas de vários setores, não deve faltar a ele um entendimento de que ele precisa traduzir isso tudo em processos internos. Não dá para a gente estudar esses processos aqui agora. Fica o chamado para vocês lembrarem disso, tá? Como eu falei mais cedo, isso tudo faz parte da minha mentoria Sentinela Empresa Blindada, tá? A partir do momento, ou na medida que a alavancagem da atividade empresarial, quanto maior ela é, maior o perímetro, maior o faturamento, maiores as perdas, maior o risco. Quanto maior o risco, mais necessário é a implementação dos processos internos corporativos. Governança corporativa, ESG, compliance, código de conduta, código de ética. Com esses ideais, você cria os instrumentos internos. Se comportar no ambiente, tem que existir diretoria e conselho de administração. Se comportar no ambiente,
Tem que existir diretoria de RH, diretoria financeira, diretoria de inventário, diretoria de compras. Se comportar no ambiente. E se não comportar no ambiente? Faz o possível. Se tiver 2 empreendedores, tem que haver um código de ética, um código de conduta, regras estabelecidas de compliance, regras estabelecidas de governança corporativa. Ah, mas é um brechó. A gente não está querendo estabelecer ali o ambiente empresarial da Vale, da Cablin. Sim, ninguém está dizendo que você precisa ter um ambiente assim. Você tem que ter um intuito do ambiente. Você tem que ser pequeno, médio ou grande, mas você precisa se ver como um grande. Se você é um brechó, se veja como o maior brechó do mundo. Se você é um vendedor de alfajós, se veja como o maior vendedor de alfajós do mundo. E cada vez mais se aproxime do profissionalismo da atividade empresarial. Porque eu vou repetir, se não for para gerar lucro, não faz empresa. Se não for para gerar riqueza, não faz empresa. Não tem motivo para fazer. Ok? Quarto pilar. O quarto pilar é um pilar extremamente moderno, atual e cada vez mais importante. É o pilar do branding e da tecnologia. O branding, leia-se, identidade visual. Marca, site, identidade visual dos produtos e serviços. Primeiro, com relação ao branding. Veja, não dá para você, empreendedor, fazer sua arte no Canva, publicar no Instagram e achar que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Você precisa trazer segurança para você e sua atividade e automaticamente para sua identidade visual. Então, as mesmas regras dos processos internos de proteção da empresa que a gente está falando aqui tem que se adequar também à sua identidade visual. Não só a sua identidade visual como empresário, mas também a sua identidade visual dos seus produtos e serviços. E fazer o que for necessário. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Tudo bem. Faz por parte. Se você tem marca, o seu dinheiro vai ser para proteger a marca. Se você tem site, o seu dinheiro é para manter o site. Ao invés de você gastar um recurso para produzir uma leva de 70 bolos de pote com a sua marca impressa ali, sem proteção, usa o dinheiro dos insumos do bolo de pote para não fazer os 70 naquele momento. Primeiro faz a sua proteção. Primeiro registra-se a marca. Por quê, gente? Por um motivo muito simples. Se você registrar a marca primeiro, ela está protegida. Ponto. Se você quiser registrar a marca depois, ela não está protegida. Ponto. E aí o que pode acontecer? Primeiro, alguém registrar antes e você perder a sua identidade visual. Aí você já tenha feito talvez um investimento enorme em construir com um designer uma marca, um site, impressão nos produtos, adesivo. Fez um investimento enorme. Vai perder esse investimento. Ou, num pior cenário ainda, além de perder sua marca, vai ver o detentor da marca que era sua te obrigar, ou mesmo entrar com processo contra você e buscar indenização por você estar usando uma marca que não é sua mais. Então eu sei que parece insensível e duro, mas é verdade. Se você tiver que escolher entre proteger a marca
e produzir ali o seu produto para vender, protege a marca. E logo em seguida, quando for possível, produza o seu produto. Ok? E tecnologia? Tecnologia para Tesla Motors é fácil. Mas tecnologia para o vendedor de bolo de pote? Sim. A gente não está falando de investimento. A gente não está falando de riqueza trazida. O que a gente está falando? A gente está falando de uma coisa que eu trouxe lá no início da nossa conversa. O paradigma do empreendedor blindado é dinheiro, informação e mindset. Então, o empreendedor que não tenha recurso para ter construção tecnológica no seu ambiente, que ele tenha um mindset de saber que ele precisa estar acompanhando a evolução social. O Biel diz aqui, exemplo disso é o caso do sapato de sola vermelha. Exato, bem lembrado, Biel. Sapato de sola vermelha realmente entrou nessa questão aí de proteção, ou melhor, de desproteção, né? O empreendedor acabou ali sendo prejudicado. O pilar do branding e o pilar da tecnologia não tem que ser visto como o senso comum tá criando, né? Sobretudo na atual conjuntura que a gente tá vendo cada vez mais ser valorizados os profissionais do marketing digital, o tráfego pago, as copies, tudo sim, hoje é muito importante, é muito necessário, mas eu não estou falando disso aqui agora nesse momento, tá? Eu estou falando do empreendedor olhar para seu contexto ali e saber exatamente o que ele precisa fazer e fazer no seu tempo. Se ele tiver que escolher, ele não tem que escolher aquilo que ele gosta, ele tem que escolher aquilo que ele precisa. Sempre escolher entre ganho e proteção, escolha a proteção, porque com a proteção você ganha mais. Faz sentido? E vamos para o quinto e talvez mais complexo pilar da proteção da empresa, da empresa protegida. É o pilar das finanças e investimentos. Claramente a gente vive num país em que falta às pessoas a noção de finanças pessoais, tá? A gente faz as coisas muito no corre ali do dia a dia. Se falta as finanças pessoais, as finanças corporativas em si, falta muito mais. Mas, vejam, nada vai adiantar ter os 4 pilares anterior, societário e liderança, tributário e fiscal, corporativo, branding e tecnologia, se o 5º pilar, que é finanças e investimento, ele também não for adequado. E aí é uma questão extremamente simples de passivo e ativo. É a mesma questão de uma conta de pão que você faz na sua casa. Enquanto entrar menos do que sai, você vai estar em prejuízo. Enquanto houver mais passivo do que ativo, você vai estar em prejuízo. O empreendedor tem que partir desse pressuposto e lembrar que se não for para gerar riqueza, ele não precisa fazer atividade empresarial, ele pode ter ali o seu sustento de outras formas. Se ele não levar em consideração que para manter os 4 pilares anteriores, ele precisa desse faturamento, a atividade ela vai ruir de alguma forma. E veja, a gente está passando aqui, eu vou terminar de falar com vocês o último pilar, né? A gente está passando aqui dos pilares, repito. Primeiro, societário e liderança. Segundo, tributário e fiscal. Terceiro, corporativo. Quarto, branding e tecnologia. O 5º pilar, que é esse último que a gente está conversando aqui agora, é finanças e investimento. Nenhum desses pilares aqui
vocês me viram falando sobre o aspecto do senso comum para o empreendedorismo? Nenhum. Pelo contrário. Para aquele ideal do senso comum do empreendedorismo, porque eu vou abrir minha empresa e vou lá na raça, porque eu sou brasileiro, brasileiro não desiste, aquela questão toda. Se ela não for feita com esses pilares de proteção, é aquela história do carro andando e esse trocando pneu, vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas do Brasil. Cerca de 79% do início das atividades no Brasil não duram 4 anos. Tá? Bom, significa dizer então esse quinto pilar, que é finanças e investimento, significa dizer que você precisa ter regras extremamente complexas da diretoria financeira? Não, não é isso. Porque a gente não está falando de grandes empresas apenas. Vejam, a gente teve o caso aí do absurdo com as Americanas. E como é que as Americanas chegou aonde chegou? Como é que uma empresa listada na Bolsa de Nova York, uma das empresas de departamentos mais proeminentes do mundo, uma empresa com todos os instrumentos internos de proteção, com conselho de administração independente, com auditoria interna e externa independente, com diretoria contábil independente, com presidência independente. Como que ela chegou onde chegou? E quando eu digo chegou onde chegou, vamos relembrar, um rombo de mais de 20 bilhões de reais. Porque ela não protegeu o seu quinto pilar, finanças e investimentos. Pelo contrário, ela não só não protegeu, como ela o maculou. Basicamente aqui, gente, só para quem não soube o que aconteceu, num dia estava tudo certo com as Americanas, a ação das Americanas assim, no talo da alavancagem, extremamente valorizada na Bolsa de Valores. No outro dia, ela se encontra em dívida, uma dívida milionária. O que aconteceu? Basicamente, vou falar aqui só de forma superficial, porque isso é conversa para outro momento também. Houve uma fraude contábil, muito simples, no detalhe, mas que foi responsável por tudo isso. Eu já falei algumas vezes que empresário com dívida não é um empresário quebrado, né? Porque existem várias formas de ter dívida, várias formas de enxergar a dívida, né? A dívida pode ser sim vista como um passivo, mas ela também pode ser vista como um investimento, né? E aí, para entendimento assim, por alto de como funciona o mercado, sobretudo o mercado de ações, uma empresa é muito visualizada, uma grande empresa, é muito visualizada pelo seu endividamento. Só que o seu endividamento é visto da seguinte forma. As Americanas, por exemplo, que é uma loja gigantesca dos departamentos, né? Ela tem 2 tipos de endividamento. Ela tem um endividamento com os fornecedores. Afinal de contas, ela não tem produto, né? Você compra nela, ela compra de um fornecedor e te entrega. Então você tem a dívida com os fornecedores e tem a dívida com os bancos. Quanto maior a dívida com o fornecedor, mais bem vista é a operação, porque a operação está circulando. As pessoas estão comprando cada vez mais nas Americanas. Compensação, quanto maior a dívida com o banco, maior a fraqueza dela. Menos saudável é a saúde financeira da empresa. E aí, numa questão contábil muito singela, alguém, na hora de fazer as declarações que são publicadas, ao invés de colocar todo o endividamento com o banco,
transformou o endividamento com o banco em endividamento com o fornecedor. E aí o mercado viu aquilo, uma empresa com um endividamento com o fornecedor muito grande e um endividamento com o banco muito baixo. E aí, cada vez mais alavancou a imagem social das americanas, as ações cada vez maiores, mais caras. Então, uma empresa que tinha tudo para ser indestrutível, ruiu por dentro, porque faltou a proteção desse quinto pilar, que é das finanças e investimentos. Mas vejam, eu sou um pintor que atuo de forma individual. Sim, protege suas finanças e seus investimentos com o conhecimento que for possível para você manter ela, para manter a atividade ali segura. Infelizmente não dá para a gente não tem tempo aqui para passar todo esse conteúdo desse quinto pilar. E repito, isso tudo faz parte aí da minha mentoria Sentinela, empresa blindada. Mas não é nem mérito meu, isso é óbvio. É óbvio. E uma coisa que a gente precisa fazer é exatamente proteger a atividade empresarial. Se você não tem condição de fazê-la por conta própria, se vale de colaboradores que tenham essa condição. É muito bonito a atividade empresarial, é muito bonito o empreendedorismo. O empreendedorismo salva. O empreendedorismo traz chance da pessoa prosperar. O empreendedorismo traz evolução para o mundo. Só que a empresa que dá prejuízo não merece existir. A empresa tem que dar riqueza. A empresa não pode ser um gatilho de escassez da pessoa. Resumindo o que a gente conversou aqui até agora, 3 paradigmas a ser observados pelo empreendedor. Dinheiro, riqueza, empresa tem que dar riqueza, faturamento. Informação e mindset. Mudança de foco. Ok? Os pilares: societário e liderança, tributário e fiscal, corporativo e brand, tecnologia, finanças e investimento. Gente, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Foi uma honra falar desse tema com vocês. Eu vou abrir aqui uma outra caixinha. Na verdade, não vou nem abrir caixinha. Eu vou colocar algumas alternativas de nova live, mas já estabelecemos que a gente precisa falar sobre a contribuição sindical, que agora vai se tornar obrigatória, que é uma coisa que vai acometer aí o Brasil de forma muito negativa aí nos próximos dias. Se alguém precisar de auxílio, se alguém tiver interesse de conhecer a mentoria Sentinela, me manda aí no direct, eu conto como é que a gente faz, tá? Fiquem todos com Deus. É muito bom estar aqui com vocês. A educação tem que ser disruptiva, a informação tem que ser disruptiva. A gente precisa que todo mundo tenha o máximo de informação possível, beleza? Precisando, gente, tô aqui, me chama no direct. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tenha uma ótima quinta-feira. Valeu!